Vamos orar para que o pastor seja um instrumento, uma bênção. Senhor, abre o nosso coração. Se ainda, Senhor, estamos com o coração fechado, se ainda, Senhor, estamos resistentes à Tua voz, que o Teu Espírito, Senhor, continue a nos incomodar e ajude-nos a abrir o nosso coração para ouvir a Tua voz. Usa o Teu Filho, Senhor, para trazer uma palavra vinda diretamente de Ti para cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, a graça e a paz. Bem, meus irmãos, aí Deus estava falando para mim, dizendo no meu coração: lança sobre mim toda a tua ansiedade, e eu tenho cuidado de ti. Então, esses dias são dias de alegria, de muita também luta, de muitas dificuldades. E aí você está vendo, nós vamos falar um pouquinho hoje. Mas dá para colocar só o texto primeiro? Pronto. Veja bem, gostaria que vocês lessem comigo Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, certo? Vocês podem ler? Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Gostaria que você deixasse esse texto aí, certo? Bem, meus irmãos, esse texto, ele fala aí mais ou menos, eu fiquei imaginando, meu Deus, o que é que Jesus pregava? Por que a igreja, lá em Atos, era uma igreja acesa, poderosa? Porque eles recebiam esta doutrina de Cristo. E aí a gente, muito tempo pensando, que doutrina é essa? Igreja sem doutrina, e a gente pensa que é usos e costumes, isso, aquilo, outro. Mas eu vou te dizer uma coisa, que nesse texto que você está lendo aí, está olhando, a primeira coisa que eu quero mencionar nesse texto, de que foi e é a pregação que Deus quer que eu e você pratiquemos, é: o evangelho não pode existir sem arrependimento. E aí, se eu chegasse para você como cristão na igreja e fosse uma pessoa que jamais pensasse em arrependimento, você ia dizer: esse pastor não está com nada, esse irmão não está com nada, porque a Bíblia diz mesmo o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Só há a ação de Deus na minha e na tua vida se eu e você tivermos uma atitude de arrependimento. A segunda coisa que ele fala aí, que arrependimento de obras mortas, fé. Se eu chegasse para você e dissesse: olha, eu não tenho fé em Deus, aí você iria dizer assim para mim: olha, a Bíblia diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. E a outra coisa interessante que ele fala, a fé em Deus e a doutrina de batismo. Também, se eu fosse uma pessoa, chegasse para você e disse o seguinte: olha, eu não acredito nesse negócio de ser batizado, porque João Batista batizou com água, mas depois veio Jesus, foi batizado por ele, mas ele disse: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí Jesus chega para Nicodemos e diz mesmo assim: olha, se tu não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. E se você percebeu que ele está falando da doutrina de batismo, então está no plural, e por isso que eu quis mencionar isso para você. E a outra coisa, que é o assunto que nós vamos falar, é a doutrina da imposição de mãos, que eu vou pular, certo? Não vou falar, mas o outro texto que Marcelo, volta para lá, por favor.
Pronto. Veja bem, quando ele fala a doutrina da imposição de mãos, eu vou falar em seguida, mas a ressurreição de mortos, se eu falasse para você que não existe ressurreição de mortos, você ia dizer que eu não acredito em Jesus, que ele não morreu na cruz, que ele não ressurgiu, e a Bíblia diz que não há apenas uma ressurreição de mortos, mas a Bíblia fala em Tessalonicenses de que um dia vai acontecer, onde aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro, né? E nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados, arrebatados, seremos e estaremos com o Senhor. Aí você imagina que um irmão não acredita nessas coisas, então está fora da doutrina de Cristo, porque era esta a doutrina que os apóstolos pregavam. E a última, né, o juízo eterno. Aí, se eu dissesse para você, olha, meu irmão, você aceitou Jesus, faz tudo o que tu quiser, Jesus só quer o teu coração, meu irmão, fica ligado, certo? Aí você dizer, puxa, esse irmão não é sólido não, mas eu vou te dizer, um dia, eu querendo, ou você não querendo, mas a Bíblia nos diz o seguinte: e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, meu irmão, tudo que acontece na minha e na tua vida, o Senhor tem o livro da vida para saber se você está escrito lá nele, mas tudo vai acontecer um dia, nós vamos estar diante do Senhor. Então, reflete nisso. Isso é só uma pequena introdução. Agora vamos entrar propriamente no assunto. Veja bem, a doutrina da imposição de mãos, aí eu vou chamar, vou fazer algo aqui com o nosso pastor. Eu estava dizendo para ele, essa semana eu estava querendo conversar com ele, disse, pastor, eu encontrei um versículo na Bíblia, e falando a respeito de doutrina da imposição de mãos, e eu percebi que em Deuteronômio 34:9 diz aí, o que é que diz aí, irmão? Pode ler para mim, por favor? Então veja bem, o Josué, filho, estava cheio do Espírito Santo de sabedoria, porque Moisés havia imposto sobre ele as mãos. E aí começa justamente o que a Bíblia fala a respeito da doutrina da imposição de mãos. E aí eu quero te dizer, é isso que eu e você, às vezes, algumas coisas precisam acontecer na minha e na tua vida. Aí como eu te falei no início, eu disse, pastor, eu estava procurando você essa semana, disse, olha, eu quero que você ore por mim. Impõe as mãos sobre mim, porque eu necessito, você é a autoridade maior dessa igreja, e eu preciso que você ore por mim, porque esta palavra não é palavra de homem, esta palavra é palavra de Deus. Assim como Moisés, que recebeu a imposição de mãos, aliás, fez a imposição de mãos sobre Josué, então você imagina. Eu disse, Deus, eu quero também que o pastor da igreja imponha as mãos sobre mim. E sabe, por causa disso, meu irmão, você pensa que foi fácil para Josué seguir em frente e substituir Moisés? Ele precisava de algo da parte de Deus. E que se você está precisando de algo da parte de Deus nessa noite, Deus se utiliza de homens para fazer a sua vontade. Ele tinha que utilizar de Moisés, porque ele tinha uma missão a fazer. Josué, e Deus disse, Moisés, olha, é assim que você tem que fazer. E sabe, muitas coisas vão acontecer na minha e na tua vida, quando eu e você olhar para esta palavra, e diz, não importa quem não acredita o que está escrito, eu creio nesta palavra, e por isso que eu vou depois pedir para você fazer isso, daqui a pouco. Mas aí, próximo, Marcílio, aí veja bem, no Velho Testamento, a doutrina da imposição de mãos também, ela estava relacionada com o sacrifício. As pessoas pecavam
certo? E aí os sacerdotes, eles ficavam lá, e as pessoas ofereciam os sacrifícios, ou vamos dizer assim, o carneiro. E aí o que acontece? Pode ler comigo, por favor? Você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro, Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e depois você pegará um dos carneiros, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e depois pegue o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Então, era assim que era feito no Velho Testamento. As pessoas ofereciam, vinham de distantes, diversas cidades, e ali Arão, com aquele ofício que ele tinha, e outros sacerdotes, e eles faziam dessa maneira. Mas isso já acabou. Agora, próximo, Marcílio. A doutrina da imposição de mãos no Novo Testamento. E aí a gente pode perceber que em Atos dos Apóstolos, o que é que diz aí, irmãos, por favor, pode ler? Então veja bem, lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, o que é que acontecia? Você lembra que os discípulos precisavam, eles estavam em comunhão com Deus, a igreja estava crescendo, e esta era uma das práticas que hoje também acontece nas igrejas, onde eles estavam jejuando e orando, e pelo poder do Espírito Santo, diz a palavra, separai agora Barnabé e a Saulo para a obra o que eu vos tenho preparado. E eu quero te dizer nesta noite, qual é a obra que Deus tem chamado em você? E o que é que você está dizendo para Deus nessa noite? Deus, eu estou aqui, eu quero mais de Ti. E sabe, meu irmão, minha irmã, sabe quando Deus vai ter mais de mim e mais de você? Deus só vai ter tudo de mim. Aliás, eu só vou ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de mim. Então, quando eu me dar 100% para Deus, então não vai ter dificuldade nenhuma para Ele operar na minha vida, e a palavra de Deus ser uma realidade e se cumprir na minha vida e na tua vida. E aí, sabe, irmãos, pode ler a próxima referência. E aí a Bíblia fala, veja bem agora, um texto que não foi lido, mas agora a doutrina da imposição de mãos. Ananias estava lá, e de repente o Espírito Santo disse: Ananias, vem cá, vai lá. O que é que diz o texto? Então Ananias foi e entrou na casa, e impôs as mãos sobre Saulo, e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu o caminho por onde vinhas, e enviou-me para que você volte a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Agora veja bem, Ananias não era um apóstolo, mas foi Deus que ordenou que ele fizesse aquilo. Agora, meu irmão, você não gostaria, quem sabe, né? Você está aí e de repente, Deus, fala comigo e mostra o que é que tu tens de fazer. E Ananias até chega lá, mas Senhor, esse homem aí é um grande problema, ele vem aqui para arrasar, pegou cartas, diz, vai. Quando Deus fala, Ele se responsabiliza. Se você está querendo algo de Deus, então uma das coisas que eu posso aprender com Ananias, meu irmão, seja obediente. E aí, a nossa igreja tem o privilégio de ter, a próxima referência, de ter um mestre no ensino. E, no entanto, eu quero te dizer que a palavra, às vezes, ela não tem que chegar tão somente ao nosso ouvido. Ela tem que penetrar e fazer de mim e de você a diferença, para que eu e você sejamos não só ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. E aí, em Marcos capítulo 6, verso 5, diz assim, Marcos 6, 5 diz assim, Jesus:
E Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhe as mãos, porque havia muita incredulidade no meio deles. E sabe por que Jesus às vezes não opera no nosso meio? Por causa da incredulidade. E o que é que diz Marcos 8, 22? 8, 22 diz assim: e chegaram a Betsaída, e lhe trouxeram um cego, e lhe pediram Jesus que tocasse nele. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e então cuspiu os olhos do homem, impôs-lhes as mãos e perguntou: você está vendo alguma coisa? E o homem, recuperando a visão, disse: eu vejo pessoas, mas elas estão parecendo umas árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem passou a ver claramente, e ficou restabelecida a sua saúde. Ele distinguia tudo de modo perfeito. Sabe, quando as coisas vão se modificar na minha e na tua vida, quando a palavra de Deus se tornar tão real para mim e para você, e aí você, ao ler a palavra de Deus, e a gente lê com aquele sentimento de reverência, dizer: Deus, esta é a tua palavra, se ela está dizendo que isso aqui eu preciso crer, então eu vou ler para crer. Se ela está dizendo que é para me arrepender, eu vou me arrepender. Se ela está dizendo para me exortar e melhorar, eu vou. Então, como você tem lido a palavra do Senhor? O Senhor quer fazer muitas coisas no nosso meio, mas agora depende de mim e de você, e olhar como a palavra tem, eu e você temos observado e lido. E aí, em Marcos 7,32, Jesus dizendo, Marcos 7,32 diz assim: e trouxeram-lhe surdo, o gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, e depois, cuspindo, aplicou saliva e a língua do homem. Então, erguendo os olhos, ele suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-se. Jesus tem o poder de fazer, é Ele que opera na minha e na tua vida. Em Marcos 5, 22, diz assim, eu acho que, se eu não li, vou ler novamente. Marcos 5, 22 diz: e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, Jairo, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva. Jairo estava numa situação bem difícil, e ele cria na imposição de mãos. E sabe, irmãos, é aí que eu quero dizer para você: já pensou, tem vários textos da Bíblia que deveria nos desafiar de tal forma, pode ver a próxima referência, deveria nos desafiar de tal forma, que eu e você deveríamos estar assim: meu Deus, a Bíblia está dizendo, lembra do texto que foi citado aqui? Vê a outra referência, por favor, que eu vou dizer o texto que foi citado aqui. E disse-lhe Jesus na grande comissão, pode ler comigo? Vão pelo mundo, não é? Pregue o evangelho, e todas as pessoas que crer e for batizada será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão, seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, em serpentes, e se beberem alguma coisa ou veneno mortal, não lhes fará mal algum. O que é que diz agora? E porão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. E aí eu quero desafiar você nessa noite. Você já decidiu dizer mesmo assim: Deus, eu creio nesta palavra. E eu vou dar uma paradinha aqui. Não, no meu tempo assim, né? Hoje foi bem resumidozinho. Agora eu queria começar a pregar, mas eu vou ter que parar. Mas eu acho que tem uma coisa que nós precisamos fazer. Vamos fazer um teste na palavra de Deus. Você crê na Bíblia mesmo? Então eu quero deixar mais um versículo para você. E nessa grande comissão, Deus falou para mim, e fala para você como igreja, como a minha esposa falou aqui: meu irmão,
Ele não está falando isso aí para os pastores, não. Ele não está falando para os crentes. E esta comissão é para mim e para você. E você pode fazer isto. Esses sinais seguirão aqueles que creem. E sabe, meu irmão, nesta noite, você pode, em nome de Jesus, meditar nesta palavra e dizer: Deus, coloca uma situação na minha vida onde eu tenha que impor as mãos sobre tal pessoa, não para me vangloriar, nem me exaltar, mas eu vou te dizer, é maravilhoso a gente ver a palavra de Deus acontecendo. E você orar assim e ver que a palavra de Deus é fiel, Jesus é fiel. E aí Deus coloca no meu espírito agora um versículo. Lembra do apóstolo Pedro e João, que estavam no templo? E aí eles chegaram no templo, aí lá na porta estava um homem paralítico. E ele olhou assim e disse: eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho te dou. E ele disse simplesmente: em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe, será, meu irmão, que Jesus, o poder do nome de Jesus, se enfraqueceu durante esses anos todos? Ou somos nós que estamos fracos e que não temos fé para utilizar esse nome? Isso é uma coisa que eu e você precisamos refletir. E eu decidi esses dias, estava conversando com o pastor e disse para alguns irmãos: irmãos, a gente está fazendo culto nos lares e escute aquele livro, O Nome de Jesus. Aí alguns irmãos estão ouvindo. Esse pastor, olhe, é desafiante, porque se você, quanto mais você se aproximar da palavra de Deus, mas sempre ela vai fazer aqui, Deus vela por sua palavra e Deus faz aquilo que lhe apraz. E aí eu quero fazer um desafio agora com você. Tem algumas pessoas que eu solicitei para que elas viessem nessa noite para a gente orar. Mas tem uma coisa assim, há uns anos atrás, um tempo atrás, tinha um irmão aqui na igreja, e que o médico disse: olha, para tu não tem jeito. E ele olhou assim, e às vezes: pastor, ore por mim, pastor. Eu gostaria que ele viesse aqui, ele vai, com 2 minutos, ele vai dizer o que foi que Deus fez na vida dele. Ore por mim, eu quero orar por você, por outras pessoas. Vem cá, Nelson, a gente vai orar por algumas pessoas, mas eu gostaria que você ouvisse o que foi que Deus fez na vida desse homem. Ele estava condenado à morte, mas Deus disse: eu vou dar mais uma trégua para tu. Aposentou o homem, né? Conta aí rapidinho o que foi que aconteceu contigo. A graça e a paz do Senhor Jesus para a igreja toda. Amém. Se eu for contar tudo, é passar a noite toda, né? O testemunho é longo, né? A gente não pode tomar o tempo todo. Mas o que o pastor falando foi uma verdade, e é uma verdade. Uma certa, logo quando era o tempo do outro lado, eu passei um tempo muito enfermo, diabetes 611, fui internado, mas Deus deu vitória, né? Esse homem passou muitos dias lá em casa, passando os domingos lá, ele, a irmã lá de São Lourenço, como é o nome que mora? Irmã Cláudia, ia lá em casa orar por mim, né? E colocar as mãos, porque as mãos que coloca é você, né? Que está escrito: os sinais seguirão os que no meu nome, colocar a mão sobre o enfermo e serão curados. E a palavra eu tomei posse e hoje fui curado, né? O médico deu 3 meses de vida. O médico não vai taxar e vai dizer para você que o dia que você morre. Mas pelos exames que eu fiz, levei para ele tinha aquela noção que eu não ia passar muitos dias. O fígado estava rachado, não era só a diabetes 611, era outras enfermidades mais. Mas o Senhor deu vitória. Uma certa noite lá no templo, o pastor estava pregando, pastor Belarmino,
e eu tomei posse da palavra que ele estava falando. Aí eu passei pela sorveteria, tomei o sorvete e fui fazer o exame no outro dia, já começou a baixar. Baixou e até hoje foi. Aí eu passei uns dias sem falar para a minha médica, eu me tratava nas clínicas. Aí a médica disse: quem mandou você parar de tomar insulina? Eu digo: eu vejo pelos exames que não há necessidade de eu tomar mais insulina, aplicar, que eu mesmo aplicava. Aí ela disse: então, pelos exames que está aqui, está melhor do que o meu. Aleluia! Numa vigília quando eu era do outro lado também, numa vigília teve um culto de oração à tarde, pastor Lindorce de Jesus. Aí ele falou: perca tudo, mas não perca a vigília. Eu digo: tá bem, eu queria tanto essa vigília, Silvio, mas estou trabalhando à noite, eu não posso estar na vigília. Mas se levantou um movimento tão grande na minha vida de enfermidade que eu parei de trabalhar para participar da vigília. Cheguei em casa muito mal, digo: mas na vigília não vou perder não. Fui para a vigília, de madrugada, 2 da manhã, Deus falou que estava assinando a aposentadoria. Até hoje também não voltei para trabalhar mais. E Deus faz isso e muito mais. É preciso eu e você se encher de fé, meu irmão, e colocar a mão. Não tenha medo da enfermidade não, porque está escrito aqui, só um versículo para não ficar nas minhas palavras, ela é longa, mas através da palavra você está sendo curado. Diz aí. Aqui diz a autoridade de Jesus, né? O leproso purificado. E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio o leproso e adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, seja limpo, e logo ficou purificado da lepra. Aleluia! Jesus quer. Louvado seja Deus. Olha, Deus abençoe. Veja bem, tem muitas coisas que Deus fez e faz nessa igreja e quer fazer nessa noite. E nós vamos orar nesse instante. E tem uma pessoa que essa semana nós fizemos uma visita e ele está assim, numa cama, deitado. O nome dele é Eduardo. E eu disse para ele: ó, daqui um mês a gente vai voltar, mas quando for no próximo sábado, a gente vai levantar uns irmãos. Tem uns irmãos na igreja, parece um exército, sabe, que jejua, que ora e que gosta de oração, e a igreja vai orar por você. Mas você que está aqui não é melhor que Eduardo, nem pior. É hoje que Deus quer te dar a vitória. E aí eu vou deixar o último versículo para você, que está aí. Algumas pessoas que eu chamei, que você pode vir para cá. O pastor vai vir aqui, e alguns diáconos também. Mas a palavra é o seguinte, que Deus colocou no meu coração. É uma palavra bem conhecida. Romanos capítulo 10, verso 9 a 11 diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Veja que a palavra tem que estar na tua boca. Tu tem que falar, tu tem que querer, tu tem que crer. A palavra tem que estar na tua boca, no teu coração. Não é na tua mente, é no teu espírito, porque a palavra é vivificada. Diz a palavra, está escrito em Hebreus 4:12. Essa palavra é mais cortante, mais penetrante e vai ter o mais profundo do nosso ser. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta palavra da fé que pregamos. Se creres que Jesus Cristo ressuscitou. Deixa eu pegar o versículo que eu estou aqui me embananado nesse versículo para eu não dizer errado. Diz assim, Romanos, cheguei. O segredo é esse, que Jesus como Senhor. Veja bem. Ok. Verso 9. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, se você não confessar Jesus como Senhor, as coisas não vão acontecer. E em seu coração, olha a palavra de novo, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E agora ele diz, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca que se confessa a respeito da salvação. Então, um princípio interessante aqui nesse texto, que é muito importante aí você praticar. Você tem que pensar, confessar
e crer. Você precisa afastar de você todos os pensamentos negativos e colocar nele a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o seguinte: esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é obediência à palavra do Senhor. Como eu estava dizendo, pastor, eu preciso que você ore por mim e me abençoe. Mas Deus está dizendo para você isto. E outro versículo que eu quero citar. Pode vir as pessoas que eu falei. Marília, você não pode vir, ou pode vir ou não? Vem cá, a gente vai orar. Pode vir Jeane, vem cá, as duas Jeane. Outras pessoas que eu falei, vem para cá. É alguma coisa impossível. Eu e o pastor, a gente vai impor as mãos agora, certo? Porque veja bem, aqui é dia da gente profetizar e crer no milagre. Pode vir para cá, por favor. Entendeu? Se essa é a igreja, se eu e você, o irmão acabou de dar o testemunho, pode vir, venha para cá. Acabou de dar o testemunho de que Deus escuta as nossas orações e que se imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E esses irmãos são piores do que eles, Você é pior que está aí com esse problema? Não, a gente vai orar, você vai orar, e Deus só vai fazer uma coisa: se a gente crer, Ele vai dizer: eu vou operar. Então não precisa de emoção, precisa de crer na palavra do Senhor. E aí o último versículo, Marcelo, volta aquele último versículo que a gente vai praticar agora. Dá para voltar o último versículo, Marcelo? Faltou o último versículo. Não, próximo versículo. Não, mais o outro. Sim, esse aí. Esse agora a gente vai praticar e encerrar. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero, o pastor, e faça o quê? Faça a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoado. Agora eu quero dizer, irmãos, esta palavra é desse pastor aqui ou é de Deus? Então, você crê nessa palavra na vida desses irmãos? Você crê mesmo, irmãos? Então, a gente quer orar somente, e Deus está dizendo, Ele só vai fazer o que eu e você crê. E sabe qual é o último versículo que eu ia citar? Marcos 11, 23, que diz assim: se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Esta palavra do Senhor, ela tem que estar implantada em mim e em você. Olha o que aconteceu uns domingos atrás. A irmã Luciene está ali, ó. O filho dela estava na UTI. Quem estava aqui no domingo à noite? E ela fez o pedido. Você orou, e a Bíblia diz: quando estiverem 2 ou 3 e concordarem acerca de qualquer coisa, Deus nos concederá. Então, por que às vezes nós somos tão tímidos, irmãos? Então eu quero me curvar, me dobrar à palavra do Senhor, porque não é palavra do pastor Belarmino, não é palavra do pastor Antônio, do pastor Crimério, nem da pastora Ronilson. Esta é a palavra do Senhor, é isto que Deus está pedindo da igreja, que é um avivamento. Curva-se a minha palavra, creia na minha palavra. Agora, para isso tu tem que se arrepender, olhar para a tua vida e dizer: Senhor, eu me sinto um hipócrita, mas eu creio que tu podes me ajudar. E eu creio nisso, irmãos. Você crê, igreja? Do que adianta eu chegar aqui para você e dizer a você: vamos orar para Deus interpretar línguas aqui? Porque, olha, eu gosto de falar em línguas, e falo muito mesmo, mas às vezes eu entendo, só para mim edificar. Mas se você está falando língua aqui no culto e não tem interpretação, faz feito eu. Às vezes eu fico bem quietinho ali, falando sozinho, bem baixinho, não estou incomodando ninguém. E sabe, quando Deus quiser que eu me levante para falar em línguas e venha haver interpretação, vai acontecer. Agora eu tenho que dar lugar ao Senhor. Então, enquanto você que fala a língua continua falando, porque já tem um bocado que vai dizer: Senhor, aqui ele está falando, agora me usa para que eu possa interpretar. Então,
porque só falar aqui, você vai entender se eu falar em língua agora. Eu posso até falar para lá, falar em línguas aqui e você olhar assim, está entendendo alguma coisa? Nada! Mas só serve para a de edificação. Você entende alguma coisa? Não. E me faz ser melhor que você? Não. Mas edifica a mim mesmo. Agora, o que Deus mandou a gente fazer, esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E você crê? Então, eu vou pedir que o pastor Belarmino venha aqui. A gente não está aqui para aparecer. Os diáconos também, vem cá. Luiz, Jaciara, vem cá. Pode vir. Irmãos, a gente é forte. Vem cá, Luciano também. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o que a Bíblia diz. Fazer um negócio completo. Não é? A Bíblia diz, está alguém doente? Chame o pastor, unja essa pessoa com óleo em nome do Senhor. Então eu creio, assim como eu creio no pastor Belarmino, que ele é o pastor, meu pastor da igreja, e que a Bíblia diz, chame os presbíteros, unja essa pessoa, faça a oração da fé. Então eu quero dizer, eu estou falando alguma mentira aqui, irmãos? É a palavra do Senhor. Você gostaria de ver um milagre aqui na vida desses irmãos? Agora veja a sua situação. Vamos ficar em pé nesse instante. Eu não sei qual é a sua situação. Talvez você está dizendo, pastor, eu gostaria, eu estou com um problema seríssimo, é impossível. Você pode até vir aqui, a gente vai orar por você. Mas eu falei com esses irmãos. E eu vou pedir, meu pastor, ele vai, está aqui o óleo, em obediência à palavra de Deus. Nós vamos ungir, certo? Pronto, ele está me dando autoridade para ungir, então eu vou ungir vocês. E enquanto eu vou ungindo, vocês vão impor as mãos sobre... Não, não precisa ungir você não. Ah, eu te unjo. Eu te unjo em nome de Jesus. Eu te unjo em nome de Jesus. Tem mais alguém? Você crê, minha querida? Sabe o que a Bíblia diz para mim e para você? Veja o seguinte, 1 Pedro 2,24. Levando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos pela sua justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja aí. Eu tenho um filho que é meu pedacinho, e por 3 vezes Deus já colocou no leito. A primeira vez, soltou o pé da perna. Ele passou 6 meses numa cadeira de roda e foi aprender a andar. Segunda vez, ele junto a Covid botou ele no leito com um pulmão todo contaminado. Deus trouxe meu filho de volta. Terceira vez, meu filho agora pegou uma pneumonia bacteriana e foi para a UTI. E Deus trouxe meu filho de volta, já recebeu alta e já está na academia. A última vez eu estava aqui na igreja, o pastor Antônio orou, a igreja levantou em oração, eu senti o poder de Deus e no outro dia meu filho saiu da UTI. Amém? Então, esse é o Deus que curou, que cura e vai curar sempre. Porque é o Deus de poder. É o Deus que a gente serve, é o Deus que deixou uma palavra e deixou o Santo Espírito em nós, para que a gente clamar e Ele atender a vontade dEle, em nome de Jesus. Aleluia! Isso aí foi muito fraco. Aleluia! Então agora, irmãos, nós vamos orar. Pronto, agora, por favor, alguém pode me dar essa sacola aqui, que a gente vai orar pelos pedidos de oração. E meu irmão, minha irmã, por favor, certo? Vamos orar agora, impor as mãos sobre eles e vamos pedir para que o Senhor cure. Marcílio, pode colocar aquela música agora, certo? Marcílio vai colocar a música e a gente vai orar aqui. E o Senhor diz, a oração da fé curará o doente e o Senhor levantará. Deus Pai, nós estamos aqui nos ajoelhando,
Se você puder, meu irmão, eu vou me ajoelhar aqui. Mas se você sentir no seu coração de se ajoelhar, é uma forma de, Senhor, nós estamos nos curvando diante de Ti, da Tua palavra, porque cremos no milagre na vida desses irmãos. Senhor, Tu podes devolver os movimentos dessa mulher. Tu podes fazer com que ela volte a falar normalmente, meu Pai. Então, em nome de Jesus, todo o espírito que tem paralisado este corpo, em nome de Jesus, Senhor, vem aqui. Não sou eu, Senhor, é a Tua palavra em obediência. Estamos aqui como Tua igreja, que diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Senhor, nós estamos aqui porque a Tua palavra diz que esses sinais seguirão aqui. E agora, visite o seu corpo nesse instante. Repreende esse espírito que tem paralisado este corpo. Vem ministrar agora, meu Pai, em seu corpo, em nome de Jesus. Ó Senhor, toca agora. Repreende estas enfermidades incuráveis. Repreende todo tipo de problemas aqui neste lugar, de depressão. Ó Senhor, Tu sabe quantos irmãos que estão aí sentados ou em pé, que estão com algumas situações, enfermos, que Tu possas visitar o Teu povo para a glória e louvor do Teu nome. Ó Senhor, nesse instante, no nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, porque cremos no Teu poder, cremos no Teu Evangelho, que é o poder de Deus e a salvação, e cremos na doutrina da imposição de mão, e esta igreja vai estar pregando a Tua doutrina, a doutrina da imposição de mão. Nós não vamos retroceder, nem dizer que não existe, que nós não cremos, porque a Tua palavra queremos nos submeter. Nesta hora, Senhor, vem abençoar a cada um de nós. Abençoa o Teu servo, o pastor Belarmino, Senhor, desta igreja, que nós, como ovelhas deles, meu Pai, possamos ser obedientes, Senhor. Podemos entender a submissão, a autoridade, mas nesta hora, Senhor, a Tua palavra diz: quando tiver 2 ou 3 e concordarem acerca de qualquer coisa, assim como Tu fizeste no filho da irmã Luciana, que estava na UTI, agora Eduardo, que está naquela cama, ó, o irmão que está aí sentado, que está, essa irmã que está com essa sua situação, repreende agora, destrói este tumor, este caroço, esta enfermidade, meu Pai. Vem abençoar a cada pedido de oração, a cada nome escrito aqui, que está escrito nesses papéis, que possamos nesses dias, esse mês, até chegar ao próximo mês, desejosos de estar nesse lugar, porque o Senhor é que tem nos renovado. Obrigado, Senhor, por estarmos nesse lugar. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, se você botou seu pedido aqui, depois você pode procurar o pastor Antônio, me procurar, o pastor Climério, o Ronilson, e dizer assim: olha, eu coloquei um pedido ali e eu recebi a bênção. Testemunho da bênção, querido. Isso é muito importante para a edificação da fé, certo? Nós vamos encerrar, mas eu fiquei na dúvida. Oi, irmão Nelson. Oi, irmão Nelson. Eu mandei o irmão tomar sorvete, foi? É a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Com oração silenciosa, estamos encerrando o culto desta noite.